dia. Eu acho que a nossa Amélia ficou traumatizada com esta giratória toda no ar. Mas hoje temos aqui uma entrada especial à Viseu, né? O nosso Pedro fez questão de cantar assim à Viseu. Pronto. Hoje não vamos falar de política, porque já chega. Estas eleições envelheceram, porque foi tanta coisa e tanta coisa para que no final ficássemos com o mesmo Primeiro-Ministro, com menos dinheiro nos cofres do Estado e pior, com um Chega a dar um belo knockout ao PS. E vejam bem que não foi um knockout qualquer. O André Ventura conseguiu rebentar com o Pedro Nuno Santos com um braço patrocinado pela Hansaplast. E acompanhado de quem? De uma Rita Matias muito chorona e desesperada. Já não via tanta emoção desde a época em que o Jorge Jesus cantou Marisa e o Porto foi campeão. Curiosamente, quando tudo isto aconteceu, o Chega estava a dar os primeiros passos na política e a eleger apenas um únicozinho deputado. Grila, põe-me os olhos neste menino, porque este sim é o rei do marketing. Pedro Nuno Santos, por outro lado, preferiu imitar um outro grande senhor das redes sociais. Quis ir a jogo, convocou eleições e depois foi vê-la levar na boca. Mas prosseguindo, que nós aqui neste programa trabalhamos com variedades, até porque os nossos convidados de hoje vêm dar uma palestrinha sobre como ser saudável e como viver bons e longos anos com qualidade. Mas agora a sério, vocês viram bem a Kris Jenner, a mãe das Kardashian? Como é que ela me passa disto para isto? Esta mulher é a prova viva de que o segredo para a juventude eterna não é exercício físico, não é dormir 8 horas por dia, muito menos comer bem. Meus caros, o segredo para a juventude eterna é ter um bom cirurgião plástico. Porque, convenhamos, como o velho ditado diz, não há pessoas feias, há pessoas pobres. Hoje temos connosco um homem que já leu mais estudos científicos do que tu já disseste. Se calhar eu na segunda-feira começo. É mestre em Biologia Humana, especialista em Nutrição e Metabolismo e merecia um Prémio Nobel da Paz só por conseguir manter a compostura perante todas as Joanas Amaraldias deste país que acham que químicos são perigosos na comida, mas perfeitamente aceitáveis nas mamas. Ele já viu de tudo, desde quem diz que o fiambre causa diabetes até quem acredita que o intestino é o novo horóscopo. E em vez de desistir da humanidade, ainda se dá o trabalho de explicar por que razão a creatina não te vai deixar careca ou porque é que o teu chá detox não te vai limpar o fígado. Só mesmo a conta bancária, tá? Convosco, o homem que não tem tempo para tretas e traz a ciência na ponta da língua. Principalmente para te explicar que crónica, minha filha, é a inflamação que tens pelo teu ex, não é pelo pão com glúten. O grande, o clínico, o impiedoso e o terror dos mitos nutricionais, Sérgio Veloso! Pode sentar. Pronto, esta é a Amélia. É a Amélia. Ok, nós temos a Amélia aqui porque é para dar um suporte psicológico sempre que o convidado precisar. Ok? Portanto, se tu precisares ter a Amélia para te dar um conforto psicológico, sente-te à vontade. Eu já me adiantei. Bem-vindo! Obrigado pelo Muito convite. bem-vindo. Eu estou mesmo muito entusiasmada de ter-te aqui, porque lá está, eu já te sigo há mesmo muitos anos, porque eu também sou um bocado velhinha nestas andanças do ginásio e da musculação, apesar de eu hoje não parecer, né? Parece uma rapariga que, né, tem um PT chique e que não treino assim há tanto tempo, mas treino, tá? Eu treino há muito tempo. E como tal, eu estou mesmo muito feliz de ter aqui. Obrigado eu pelo convite. Estou a falar a sério. E vamos começar? Estás preparado? Eu já estou a ver a agarrar a Amélia e ainda nem começámos. Sérgio, para quem ainda não te segue ou não te conhece, como é que tu te apresentarias? Mas, atenção, podes incluir diplomas, a tua comida favorita, o que tu quiseres. Bem, como é que eu me apresentaria? Antes de mais,
tendo em conta também aquilo que me trouxe aqui, eu sou aqui um apaixonado, um entusiasta também pela área do fitness e da ciência em particular, e acho que também foi um bocadinho isso, aquilo que de certa forma me destacou nas redes sociais e também na área, primeiro com o blog. Portanto, na verdade, acho que é isso que me define relativamente a este contexto. É eu ser mesmo um apaixonado pelo aquilo que eu faço e pelo próprio estudo e pela compreensão, digamos assim, da fisiologia humana, do nosso funcionamento relativamente a esta área do fitness. Sentes que está a ser difícil estudar as pessoas na sociedade em que estamos a viver? Sim, as pessoas são difíceis, não é? Estudá-las não é difícil, as pessoas é que são difíceis, que é um bocadinho diferente. E sim, vivemos assim tempos um bocadinho complicados, característicos, bastante peculiares relativamente a esse comportamento humano e crenças e tudo isso, também se calhar um bocadinho por causa desta dinâmica das redes sociais, que agora tem sido o fenómeno lá talvez da última década. Já te colocou a pensar, eu se calhar não devia ter ido para a nutrição? Não porque eu na verdade não me vejo a fazer outra coisa. A área da fisiologia, biologia humana, nutrição, metabolismo, são as áreas que me apaixonam e não é por causa disso que eu iria perder essa paixão. É aquilo que eu gosto de fazer, sempre gostei. E estudar essas áreas é algo que para mim é motivo o suficiente para continuar. Já agora, em mote de como é que nos caracterizamos, qual é que é a tua comida favorita? Olha, boa pergunta. Sabes que isso é sempre uma pergunta difícil de responder. A minha relação com a comida não é muito... É muito funcional, muito instrumental, digamos assim. Ou seja, não sei se sou capaz de definir assim uma comida que eu gosto. Eu sou um adepto de carne. Portanto, a comida tem uma função. Assim. Ponto. É muito instrumental. Não é para explotar nada de sentimental e tudo em ti, né? Portanto é pragmático. No meu caso é um bocadinho assim. A minha relação com a comida acaba por ser esta relação um bocadinho instrumental. É verdade, não estou a fazer nenhum juízo de valor relativamente à questão, mas é verdade. Posso dizer, se me perguntares o que é que eu realmente gosto e o que é que me dá prazer comer, sou assim um adepto de carne, um bom tibão, de um bom chuletão. Sou tal e qual. Para mim, quem me leva a comer uma batatinha rústica com um gandanaco de carne, eu já fico... Para mim, uma refeição livre é isso. Foi o meu almoço agora antes de vir para aqui, portanto... caraças. E eu fiz baguetes de frango caseiro. Consta aqui. Vamos à segunda pergunta. Até agora tudo bem. Porque eu mostrei-te lá atrás, podia mostrar uma foto tua que vai aparecer, entretanto, aqui depois no programa, que é... Porque eu fui sacá-la aos arquivos do Facebook. Foi mesmo tipo atrás. E como nós estamos aqui a falar de comida e tivemos o mote da comida, eu gostava que tu me falasses desta fase, nomeadamente, né, desta fotozinha. Gostava que tu me falasses o que é que tu comias, como era o teu estilo de vida naquele... Como é que tu chegaste... Porque tu pesavas quê? Pelo menos 100 kg aqui fácil. 120. Quanto é que medes? 1,72 m. Ok. Isto tinhas quê? 14, 15 anos? Tinha 14 anos. Nessa foto uns 14 anos, talvez. Como é que tu 13, chegaste 14 anos. Olha, como qualquer pessoa chega a esse ponto, comendo também, não é? Ou seja, claro que nessa altura os hábitos não eram. E também foi, na verdade, isso... Foi certamente isso, não é? Também que me motivou e que me fez também entrar nesta área, que despertou o interesse que eu tenho sobre metabolismo, fisiologia, nutrição, um bocadinho uma forma de me compreender a mim próprio na altura e depois do processo de emagrecimento, antes de falar sobre isso e tentar transmitir essas aprendizagens aos outros. O que é que tu comias nesta altura? Tu lembras-te? Tinhas noção do que é que tu... Sim, venho de uma família, digamos que tendencialmente podemos dizer que há essa comida na mesa. Não, nem é tanto assim. Comia bastante, portanto não vou dizer que engordava do ar ou que não havia nenhum motivo para ser assim, mas de facto havia uma tendência familiar, principalmente do lado da minha mãe, para a obesidade e ganho de peso com relativa facilidade. Mas a verdade é que a alimentação não era boa, não havia nada que eu comesse, digamos assim, em específico, mas comia muito de tudo. Okay, basicamente era isso. Comia sim bastante e tenho essa noção, ou tive essa noção um pouco depois do processo de emagrecimento, que esses 52 quilos foram perdidos também em cerca de 6 meses. Portanto, foi ali uma perda muito rápida, num processo muito agressivo, que me deu assim um clique de repente. Mas foi algum comentário na escola?
Ou de Assim, eu alguém? não consigo definir. Que Claro que levasse- se calhar uma acumulação de fatores nessa idade, que é uma idade certamente crítica, nós podemos encontrar 1000 razões para um adolescente de 13, 14 anos querer e motivar-se, no fundo, para perder esse peso, mas não houve assim um trigger, digamos assim, específico que eu consiga destacar. Muitas coisas certamente levaram a isso, mas basicamente foi um bocadinho isso, por estranho que possa parecer, foi de um dia para o outro. Foi uma decisão basicamente tomada de um dia para o outro e que, pronto, em 6 meses levou a que eu chegasse até aos 60 e qualquer coisa, portanto até menos do que tenho agora, mas e perdi cerca de 52 quilos. E o que é que o Sérgio de hoje tem a ver com o Sérgio desta foto? Alguma coisa ou separam-se completamente? Não, não separam completamente, ou seja, acho que há certas coisas, não separam completamente, dependendo do sentido também da pergunta, mas acho que há muitas coisas que no fundo são imutáveis e que se mantêm depois e certas sequelas, vá por assim dizer, desse período e que não se perdem. Mas gosto de olhar isso pela positiva porque se de facto isso não me tivesse acontecido, o Sérgio de hoje também não teria existido, portanto acaba por fazer parte de mim. E o Sérgio de hoje, né? O Sérgio profissional que está nesta área, que é professor, que é um homem da ciência. Diz-me sinceramente, qual é que é o segredo para a juventude? É acordar às 5 da manhã, espetar com a cara em gelo, depois de ter corrido 10 km em junho? Em primeiro lugar, o segredo para a juventude é ter uns bons pais, uma boa família e uma boa genética. Em primeiro lugar, isso tem um impacto bastante significativo. Depois há todos os aspectos associados ao estilo de vida, mas não conseguimos destacar um. Nós temos sempre muita tendência a sobrevalorizar os aspectos que mais conhecemos, mais dominamos e que melhor conseguimos controlar, mas a verdade é que é uma conjugação de fatores e torna-se muito difícil conseguir isolar aquele que tem ou que acaba por ter mais impacto. Mas que também há aí uma importância hereditária, pronto, aí não, é incontornável. Nós falámos no início das redes sociais, né? E de como é que isto tudo está a mudar. E como é que tu vês esta nova tendência de acordar muito cedo, escrever o nosso objetivo num caderno que custa 25 paus, de ir comprar umas folhas que nem o Continente vende para fazer um chá detox da vida? Não, isso, relativamente à parte de acordar cedo, eu posso dizer que sou um adepto, mas porque gosto muito dessa rotina. Só isso, eu acordo às 5 da manhã todos os dias, mas não porque tenha lido o Clube das 5 da manhã, nem que acho que isso seja de facto algo que nos traga uma vantagem e tudo. Assim na Não, cara? também não passo a banana na cara, não faço nada disso, mas acordo religiosamente todos os dias às 5 da manhã. O meu dia começa muito cedo, mas também acaba cedo, mas isso tem mais a ver com a própria dinâmica que consegui encontrar do que outra coisa. Agora, perguntaste-me como é que eu vejo todas essas tendências. Não são mais do que isso, são um pouco modas e as pessoas tentam sempre agarrar alguns comportamentos. Certo, às vezes são certas âncoras que até ajudam as pessoas, ou seja, eu não acho que tudo isso, apesar de muitas delas estarem assentes em nada, do ponto de vista científico, e serem tretas na origem da palavra, a verdade é que às vezes as pessoas, tendo determinadas âncoras e determinados comportamentos ao começar o dia, isso ajuda a que o dia acabe por correr melhor e no global tenha um impacto positivo, ou seja, não é o comportamento em si, mas toda a dinâmica que se gera por esse ato, no fundo, que tu consegues controlar e que, de certa forma, acaba depois de resultar num contexto mais positivo. Uma coisa que questiono constantemente quando ouço as tuas entrevistas e que não vou mentir que me deixa mesmo genuinamente curiosa. Tu és daqueles que lê um belo romance antes de dormir, assim tem uma luz ambiente, a mesa de cabeceira, tem um livro, lê um belo romance, uma Agatha Christie. Não leio um Ou artigo. já aceitaste que o PubMed é o teu Tinder? Exato. Ou seja, eu sou aqueles que quando estou na cama, depois de adormecer a minha filha, é a altura em que eu vou ao PubMed ver o que é que há de novo. E fazes assim para a direita se te interessa, para a esquerda se não te interessa. Realmente ali nesse período, depois de adormecer a minha filha, ali, 9 e qualquer coisa, é quando eu vou ver os feeds que recebo das notícias que saíram dos artigos das áreas que eu procuro e que vou fazer essa pesquisa e atualizar-me nesse sentido. Portanto, sim, é isso mesmo. O PubMed é o teu romance, é o teu Tinder. Na tua opinião, o que envelhece mais rápido? O corpo, a mente ou a paciência para ouvir alguém que diz que o glúten é um demónio? Pronto, isso aí, a paciência de facto envelhece muito rápido e em certos contextos acaba por ser muito ténue. Eu não sou propriamente uma pessoa muito paciente,
nessas situações. Portanto, sim, poderia dizer que às vezes é ouvir certos mitos, mas certas coisas que são ditas, digamos, nas redes sociais, e o alastrar e perpetuar de mitos sem qualquer evidência ou Já pegar nesse mito. Qual? Quantas vezes por semana te perguntam se a creatina faz cair o cabelo? Até te explico o contexto disto. Aquela menina está ali sentada, a nossa produtora, ela não tomava creatina porque ela tinha imenso medo que lhe deixasse cair o cabelo. Que é meter-se careca. Isso surgiu e muitas pessoas são capazes de jurar que sim. Okay? Eu conheço uma outra pessoa que de facto faz essa associação e que jura que com a creatina o cabelo começou a cair, etc. Isso foi um mito, digamos, que surgiu em 2014 com um estudo, foi produção de 2014, se não me engano, pronto, pode ter sido por volta dessa altura, num estudo com jogadores de rugby, se não me engano, em que se associou a toma da creatina ao aumento de uma hormona, que é a DHT, e que está associada à queda de cabelo, mas nem sequer se avaliou queda de cabelo nesses atletas. Até pode ter caído com a idade. Pronto, nem sequer se avaliou a questão. A única coisa que se verificou foi um aumento da DHT e foi algo que nunca foi replicado no estudo, embora nós estamos aqui hoje e há cerca de 2 semanas surgiu um estudo mesmo, um ensaio, a avaliar essa questão, demonstrando que de facto é um mito e que não há essa relação entre a toma de creatina e queda de cabelo. Portanto, é mais um mito do que outra coisa. Qual é que é, em contexto de consulta, o maior disparate que tu já ouviste alguém lá chegar sobre nutrição que te fez mesmo meter a mão à cabeça e pensar, mas porquê é que eu não fui para a engenharia civil? Não consigo destacar aquilo que às vezes mais me deixa assim um bocadinho exaltado por dentro, porque assim sou uma pessoa muito tranquila, mas por dentro não tanto. Não é um em particular, mas é quando as pessoas vêm a achar que de facto aquilo que elas estão a fazer na aplicação desses mitos estão a fazer uma grande coisa pela sua própria saúde. Isso é que às vezes por dentro me deixa assim um bocadinho em ebulição. E que de facto aquilo serve para alguma coisa, totalmente convencidas que já fazem tudo aquilo que deveriam fazer e que essas estratégias que vão vendo nas redes sociais de facto têm algum impacto naquilo que é o objetivo e de facto não tem, caso contrário também não estariam ali. Muito bem. E precisamente porque nós sabemos que uma das maiores valências é desmistificar preconceitos, fomos para as ruas de Aveiro. Ok? Testar os conhecimentos das pessoas sobre os mitos da saúde e do fitness. Vamos ver quantos nutricionistas e PTs é que nós vamos encontrar pelas ruas de Aveiro. Sérgio, esta agora é para ti. Vamos ver se tudo o que o pessoal lê na internet se é verdade, se é falso, ou se nem sequer acreditam no que estão a ler. Se comes uma banana depois das 6 da tarde, ela engorda mais? Sim. Depende da banana. Deixa-me só ver qual é que é. Depende da hora que comes, não é? Acho que não depende, eu acho que uma banana é sempre uma banana. Boa tarde, como é que te chama? O sol está a bater bem na cabeça, queimou-nos o quarto todo. Depende da banana, não é? Eu acho que é falso. O pão torrado tem menos calorias porque as queimas na torradeira? Verdade ou falso? Falso. Faço ideia, vou dizer que é falso. Falso. Já está a chorar de emoção e ainda nem sequer começou a responder. Água com limão em jejum derrete gordura abdominal? Verdadeiro. Vou dizer que é falso. Acho que é um mito. Dormir mal aumenta a fome durante o dia? Se calhar sim. É possível? E o mau humor? Mau humor aumenta a fome? Não, dormir mal aumenta o mau humor. Claro que sim, fogo, então. Comer peles de bacalhau faz crescer as mamas? Vou dizer que sim, não tenho certeza. Pele de bacalhau. É bom para o cologénio. Não sei se isso é... Não como pele de bacalhau, mano. Não sei responder a isso. Andar no ginásio é só para aqueles que querem ser mais musculados? Não. Falso. Claro que não. Subir as escadas do prédio conta como exercício? Claro. Eu uso sempre escadas, por acaso é uma lei da vida. Só se for cardio. Se forem muitas escadas, sim. É essa. Ai, não. Se forem muitas escadas, sim. Metabolismo lento existe ou o lanche é que vai rápido demais? Existe. Depois de uma certa idade, existe. Existe. Sim, sem dúvida nenhuma. Existe? Também acho que sim. Talvez exista. Oi? Fazer abdominais todos os dias ajuda a perder barriga? Sim, com certeza. Vou dizer que sim. Para emagrecer tens deixado de comer chocolates? Não. Não.
Chocolate Não? negro não engorda assim tanto. Sérgio, depois destas respostas até dá vontade de tirar à ria. Olha, mas espero que alguém me apanhe, senão lá vou eu ficar aqui preso. Portanto, nós encontramos aqui bastantes nutricionistas, né, por assim dizer, e PTs aqui nas Podia ruas de ser pior, Aveiro. podia ser pior. Aquela das peles de bacalhau também só soube num outro podcast que isso era um mito, porque nunca tinha ouvido. Pelo Tal visto coisa. é muito famoso esse Pois, mito. não sabia. Não, é mesmo muito famoso. Não Eu fazia também ideia. aprendi esse mito porque a nossa produtora também falava disso, Das peles de bacalhau? das peles de bacalhau. Sim, porquê? Porque a avó estava-lhe sempre a dizer isso, não podias comer as peles de bacalhau. Não podia. Que tens de comer, ela tinha de comer as peles de bacalhau que era para lhe crescer a teta. Portanto, isso é mesmo... Não consigo perceber a associação, sinceramente, mas pronto. Ali o rapaz estava a falar, talvez seja o colagénio. Mas... Sim, ela tem bastante colagênio, mas não estou a ver o que é que colagênio faz crescer as mamas, não estou a perceber. Como podes ver, as pessoas tendencialmente até acertam, né, nas respostas e vão sabendo aqui alguma coisinha do que se deve ou não comer, que o exercício faz bem. Mas, se formos bem a ver, elas acabam sempre por cantarolar a típica música do Herman, não é? Não sei se conheces, que era o amanhã eu faço dieta, amanhã eu faço dieta, amanhã eu faço dieta, Sim, essa eu ouço muitas vezes. porque hoje não me apetece. Era a típica música. Tu sentes que há muito isto, por exemplo, no teu... Tu sentes, imagina, vão os pacientes ao teu consultório, tu fazes e tal, eles saem lá dos bem entusiasmados, meu Deus, agora é que vai ser... Mas é E depois perfeitamente acabou. normal, não é? Ou seja, as pessoas normalmente quando estão, ou o tipo de pessoas que começam muito motivadas, geralmente são aquelas que mais depressa desistem, isso é um facto. Ou então aquelas que querem muito depressa, ou seja, que querem falar contigo, ter uma consulta ontem, essas são geralmente aquelas que tu perdes primeiro. Mas tu achas que isto é uma coisa cultural? Ou... Não, acho que acaba, não diria cultural, diria que faz parte pronto, das próprias pessoas e não te sei explicar o que é que no fundo, ou o que é que pode no fundo levar a isso, mas essa relação de facto existe. Geralmente as pessoas assim muito motivadas, que querem tudo 8 ou 80, tudo ou nada, geralmente não surte grande efeito. E Porque isto lá provavelmente está, o como sabes, paciente não que é tu uma tens, coisa... que não te responde, que não te liga nada, se precisa é o que está a cumprir mais. É. Enquanto que o que está sempre em cima, ou a mandar mensagem, ou a tentar marcar consulta, Geralmente é essa. o Geralmente que tem aquela mais pessoa dificuldades. que espera 2 meses para poder ter e que depois nem te diz nada e depois tens uma ótima surpresa quando vês novamente. Geralmente é isso. Tu és um fã do jejum intermitente. Depende, não digas isso. É assim. Não é verdade. E eu fui buscar aqui uma coisinha que descreveste Não é há uns verdade. tempos, que dizias assim: a minha última refeição é às 16h30. Mas porquê é que chamas isso de jejum intermitente? Espera, e a primeira pouco depois das 5. Da manhã. Então faz lá as contas, são 12 horas. E eu disse assim, bem, ele se calhar é um fã do jejum intermitente ou algo. E porquê? Isto porquê? Porque eu agora pensei, mas espera aí, ele quando escreveu isto, ele não era pai. Tu agora és pai. Tu consegues, Consigo. imagina, na mesma acordar às 5 e fazer a última refeição às 4 da tarde? Sim. Nesse aspecto não mudou nada. A sério? Atenção, e só pondo aqui esclarecendo as coisas, eu não considero isso jejum intermitente. São 12 horas, ou seja, Sim. basicamente uma refeição e outra. É Sim, de um sim. padrão Se eu for completamente dormir às 10 diferente. da manhã e Exatamente. acordar às 7 ou 8, É acabo com por fazer padrão- também um jejum de 8 horas. Com um de padrão 12. bastante diferente daquilo que é habitual, mas 12 horas acho que é perfeitamente aceitável. Eu pessoalmente, e nessa altura até tentei explicar porquê, acho que essa é a forma correta de uma pessoa se alimentar, ou seja, dar tempo para haver no fundo um determinado reset daquilo que são os substratos metabólicos e conseguir dessa forma tirar esses benefícios. Mas ainda à tua questão, consegui manter as minhas rotinas e tentámos de certa forma, desde que ela nasceu, aplicar também essas coisas. Claro que ela não come só, atenção, vamos chamar lá o CPCJ, ela não come só às 5 da tarde, nada disso, mas a minha rotina nesse aspecto não se mudou. Vai mudar certamente, porque uma das coisas que, e ela começando a jantar, eu também vou ter uma refeição depois com ela e nós isso fazemos questão. Então, quando ela começar a comer e a ter essa última refeição normal, digamos, ali por volta das 6, que é o que nós vamos tentar fazer, então aí eu também vou ter e a minha rotina vai mudar um bocadinho e vai se adaptar um bocadinho a isso, mas mesmo assim, És fã do adapta-se ao jejum coração. intermitente? Não. Boa, somos dois. Eu também não sou. Caga no jejum intermitente. Eventualmente, lá está, a tua filha vai mudar. Porque, por exemplo, eu li que a tua mulher está a jantar na boa e tu estás na mesma a acompanhar a refeição dela, simplesmente. Sim, isso para mim é Mas não tranquilo. há aí uns triggers que te pensam, pá, se calhar eu já comia mais alguma coisinha. É o que eu te estava a Nada? dizer, a minha relação com a comida é muito instrumental. Às vezes as pessoas têm dificuldade em perceber e até a Rita, a minha namorada, também, agora já não é? Mas do início
de perceber o facto de eu conseguir, no fundo, controlar bastante bem esse impulso. Porque também não tenho fome, a verdade é essa, não é? O meu próprio corpo já está de tal maneira habituado a essa rotina que eu, naquele período, simplesmente não sinto fome. Então consigo perfeitamente até estar sentado à mesa se for preciso, com ela a comer e estar Sim, só tu mesmo a fazer companhia. falavas também que eras muito bicho do mato e que só tinhas sim, telefone a 3 pessoas. Eu li aquilo e identifiquei-me muito. Juro-te, eu sou tal e qual. É, a Eu também minha não mãe, saio, eu não tenho sim. vida lá fora, eu gosto de treinar, de trabalhar e casa. Ponto final. E o telemóvel é o do meu marido, é o da minha melhor amiga e a minha mãe. Mas isso é ponto. mesmo assim. Eu As sou pessoas tal e também qual. já sabem, ou seja, que Sou tal e podem qual. me ligar, que pronto, têm de marcar primeiro e mandar uma mensagem para perguntar se podem ligar àquela hora que é para eu. Antes de mandarmos entrar o nosso próximo convidado, preciso de te fazer esta pergunta. Até porque é a pergunta que não quer calar. A banana à noite engorda? Não, a banana à noite não engorda. Como dizia, depende da banana, mas... Depende da banana que se exatamente, come. depende da banana que se come. O meu próximo convidado, tal como o Sérgio, também diz perceber de saúde e nutrição. Mas não é daqueles que te vendem batidos milagrosos ou dietas da moda. Antes, pelo contrário, ele é o terror dos influencers de fitness que juram que a aveia te vai matar durante o sono ou que a Coca-Cola te vai fazer disparar a insulina. Fundador do Woman Greatness by Science, quem o vê às 6 da manhã pensa que está a caminho de um after pronto para negociar assim uma branca. Mal sabem que a única branca que ele pesa são as 3 gramas de creatina que toma de manhã. Mas calma, este convidado não está aqui para defender um estilo de vida, está aqui para destruir o teu. Sobretudo se for aquele baseado em vídeos do TikTok feitos por malta que tem mais tempo para corridas de 10 km e meditação profunda do que o Fábio Cigano tinha em Val dos Judeus. Convosco, o autodidata, o surfista, o gajo que enrola a cabeça no meio das pernas enquanto a gente ao kimono e grita metabolismo lento não existe, Ozzy Silva! A Amélia, solidária, dá um apoio mental se vocês precisarem, emocional. Como é que vocês adivinharam que era a minha banda preferida? Oh filho, está aqui muito TPC por trás. Pensas que é? Eu disse logo, tem de ser Ozzy, tem de ser Black Sabbath para ir para cima, para ele. Estás a ver? Aqui a gente atenta ao pormenor. Percebes? Nós não somos um programa qualquer, nós não somos um talk show qualquer, tá? Isto é assim, eu não sou uma peixeira qualquer. Antes de nós começarmos isto, eu consegui descobrir a tua música, consegui descobrir estas coisas todas, mas há uma coisa que eu não consegui descobrir. O teu nome próprio. Nem vais descobrir. É impressionante. Não dá para encontrar o teu nome próprio. Eu vou tentar sacar o teu contribuinte para ver se consigo sacar o número das finanças. Sabes que já estou em processo de literalmente colocar Ozzy no meu nome. Mas é por algum motivo específico? Não gostas do teu primeiro nome? Ou algo? É assim, eu percebo, porque eu também me chamo Milene, estamos sempre a chamar Marlene e Millennium. O meu nome, o meu primeiro nome verdadeiro, que eu não vou revelar, não é nada do outro mundo. É um nome normal, é um nome banal, tipo João. Não é João, mas é tipo João. Mas é uma cena um bocado associada tipo ao meu crescimento, tipo à minha infância. Eu não tenho uma ligação muito fixe com o meu pai biológico. E então não sei porque, tipo, o Ozzy foi uma cena que ali a partir dos... Queres saber de onde é que veio o Ozzy? De onde é que veio a origem do... Ossi, né? Vem de Ozzy. Ossi, por causa de estiveste na Inglaterra e havia pessoal assim australiano que costumava dizer Ossi, se vem da cena australiana. Eu já te disse, eu vou chegar ao final do dia que tu não me contribuinte, rapaz. Pesquisa. E que não tem nada a ver com o Ozzy dos Black Sabbath. Não, Nós queremos não. saber que tu digas aqui hoje porquê o Ozzy, de onde é que vem o Ozzy? É essa cena, tipo, quando era mais novo, ali a minha comunidadezinha do surf lá na Madeira, nós na altura tínhamos VHS e víamos tipo os australianos a surfar e eles não sabiam distinguir o meu sotaque ao falar inglês britânico, porque fui criado em Inglaterra, dos australianos. Então eu, como tinha o cabelo comprido, loiro também, não sei o que, eles, tu és australiana, não sei o quê, e os australianos alcunham-se como Aussies, só que o sotaque deles parece Ozzy. E colou. E então foi tipo uma oportunidade de, sei lá, criar a minha cena.
desde muito a chaval. tua mesmo. identidade. Yeah. E para quem não te conhece, para quem não te segue, para quem nunca viu nada teu nas redes sociais, como é que tu começaste este projeto do Human Greatness by Science? Yeah, isso foi uma tentativa de parecer mais inteligente do que o que realmente sou, mano. Então, eu comecei isto há cerca de 7 anos atrás, 8 anos atrás, já não tenho meio certeza. Numa vibe mesmo só de tentar ajudar, tipo, as pessoas a não ficarem presas a dogmas, estás a ver? Tipo, se tu não fazes isto, nunca vais ser saudável, se tu não fazes aquilo, nunca vais ficar em forma. E começou assim de uma forma muito lenta, gradualmente, e depois também tipo, fui estudando cada vez mais. Esta pessoa aqui ajudou muito. Então, a pesquisar, tipo, tenho uma cena tipo, insaciável com querer saber coisas sobre os seres humanos. Estás a ver? Desde o comportamento, à nossa fisiologia, como nós funcionamos. E... Mas sempre foi um interesse? Ou simplesmente estavas a tentar pancada. perceber porque é que estavas cansado aos 20 anos? Não. Tipo, geração do acordar cansado, que é o que nós vivemos. Não, isso nunca foi um problema meu. Eu sempre fui um madrugador por causa do surf e isso. Era mesmo numa de... sei lá. Tentar... Isto aqui é só time dos madrugadores, pá. É Yeah. time dos madrugadores aqui, pá. Yeah. Estavas a faltar a casca da banana na cara, esfregada. Grande pancada essa agora. Mas assim, não tinha ouvido. É um maluco que se printa com uma sirene atrás e esfrega aquele... Ainda não É assim, apareceu. nós já lemos uma influencer que esfregava fezes Aposto que quando eu abri o na Instagram mais pele logo porque fazia vai-me bem. aparecer. Sim, Sério? fezes mesmo, que esfregava Mas também já vi porque fazia qualquer bem. coisa, Sim, já me sim, apareceu há qualquer uma coisa. influencer acho que muito famosa que fala isso. Ok. E que tem estudos sobre isso e testes sobre isso e uma cena assim. Há estudos para tudo. Portanto, eu acho que falta a vela da casca na cara para nós chegarmos Hoje com a pele vocês brilhante. conseguiram me maquilhar, tipo, já estou aberto a tudo. Para mim está tudo. A Tatiana tem esse efeito nas pessoas. Yeah. Apesar de, no teu Insta, haver muito treino, lifestyle, nutrição, nunca te deu, não houve assim um dia que te desse uma vontade de fazer simplesmente um post a dizer pá, bebam água e parem só de ser burros, pá. Ser sincero. Apetece-me ofender constantemente as pessoas. Constantemente. Só que também há uma parte de mim que, tipo, que tenta ter alguma empatia porque, nós vivemos numa era, num ambiente em que não é fácil ter bons hábitos. Entendes? E eu, como já estive do outro lado, os maus hábitos, o excesso de peso também e isso, eu sei o quão difícil é mudar. Mas também sei o quão possível é mudar. Mas eu também sei o quanto era mais difícil há 15 anos atrás ter uma alimentação variada como sei hoje. Porque há 15 anos atrás só existia claras num supermercado, não existia compota zero nem nada de género. Ou seja, hoje em dia temos muito mais variedade que existia na realidade no passado. Por isso é que já dizia o grande Thomas Sowell, não há soluções, só há trocas. Exatamente. Melhorou algumas coisas, piorou noutras. Tipo, Porquê é que achas que piorou? piorou porque nós vivemos num ambiente de pura abundância, quando nós somos uma espécie que evoluiu milénios em escassez. Então tu tens aqui um contraste de uma biologia arcaica e primitiva que não foi desenhada para viver num ambiente de abundância. Então não é fácil para todo mundo comer só uma bolacha e não devorar o pacote inteiro. Para mim não é. Entendes? Tipo, a minha alimentação também é 80% ou 90% super pragmática, como o Sérgio estava a dizer, mas é uma cena imposta. Não é natural de mim. É o que eu costumo dizer. Eu não sou uma pessoa fitness. Eu tornei-me uma. Entendes? E hoje em dia é muito difícil. Tipo, tudo à tua volta é um hijacking à tua biologia. Tipo, tu foste feita para andar sei lá quantos quilómetros por dia, tens carros, tens transportes. Altamente, tu também. Eu vim para aqui de carro, não vim a cavalo. Tu tens comida... Vires a cavalo era muito giro. Era Há 1, há 25, ali encostadinho à berma. Era necessário. Só que o parpalho da erva aqui num canto da boca. Eu posso ter que fumar. Sim, sim. Oh, mas aqui pode ser tudo, aqui podem fazer tudo. Nós temos até ali um varão daqui a bocado que vocês vão ter de fazer ali uma performance. Vale tudo, eu sei. Aqui vale tudo. Aí ele estava mesmo com uma cara assim, epá, não me digam isso, meu. Mas essencialmente é isso. Tipo, E fumar não é crime, ok? Vender é que é.
Yeah. Tudo está desenhado para ser mais fácil, mais rápido, tipo, mais saboroso. Tudo assalta. O que é marketing? O que é isto tudo? Marketing é assaltar o teu sistema de recompensa constantemente, é fazer-te acreditar que tu ainda não tens a cena, não é? E então, tipo, é um ambiente um bocado fedido de ter bons hábitos, entendes? Por isso, por muito que me apeteça, tipo, vir para as redes sociais e dizer, mano, vocês são todos uns bonecos do caralho, ao mesmo tempo eu tenho imensa simpatia porque eu sei que não é fácil. E porque estamos numa era de coaches e mentores, tu já pensaste em criar um curso online com o nome Para de Fazer Merda com o Teu Corpo? Versão cientificamente comprovada, atenção. Eu não acredito muito em cursos online. Tipo, eu não tenho nada contra quem os venda, mas eu não acredito muito porque tu hoje em dia tens. É a época da história da humanidade que tu tens mais abundância de conhecimento e é a época em que nós vivemos a maior estupidez. Ou seja, tu dares o conhecimento às pessoas não vai propriamente fazer com que elas mudem. Não é? Então, eu vender-te um curso de como comer bem, ou como priorizar o teu treino, ou como dormir melhor, ou como mudar o teu estilo de vida, essas merdas tuas. É fixe, eu estou-te a dar esse conhecimento. Ele já existe. Perde umas horas no YouTube e tens ali de borla, não te vou estar a cobrar por isso. E a segunda é, isso não vai mudar grande coisa. Tipo, o que faz efetivamente as pessoas mudarem é quando o desconforto de estares onde tu estás é maior do que o desconforto da mudança. Porque é caos para os dois lados. Man. Tipo, se tu não gostas da tua vida, se tu não gostas da forma em que tu estás, da tua saúde, se não estás bem, tipo, isso é um caos. E sair dessa merda para ir para uma cena melhor é caos e meio. É só escolheres o teu inferno, entendes? Então tu tens que ter um propósito muito forte e não vais encontrar isso num curso online. Qual é que achas que é o propósito? Como é que nós chegamos a isso? Que é o propósito de vida? Sim, como é que as pessoas, achas que as pessoas conseguem chegar a esse propósito de eu tenho que ser melhor, eu tenho que melhorar nisto, eu tenho que melhorar aquilo? Eu se calhar em vez de estar aqui uma hora nas redes sociais depois de acordar, se calhar podia usar esta hora para dar uma caminhada. Olha, Porque muitas das vezes os cursos falam destas pequeninas trocas, orientam as pessoas nestas pequeninas trocas. Eu tenho aquilo que é o meu ponto de vista, né? Daquilo que é o propósito. Eu gosto de sempre dar as minhas opiniões, tipo, sendo a minha opinião, a minha perspectiva, mas tentar sempre ir buscar algum substrato, algum fundamento lógico por trás. E no que diz respeito ao propósito, eu acho que se nós olharmos para aquilo que é a espécie humana, nós somos um corpo, uma mente e aquilo que é o espírito, que não tem que ser necessariamente algo religioso, não é? São as crenças, as tuas ideologias e etc. E o ser humano, em toda a sua existência, nunca funcionou bem sozinho. O isolamento para nós é uma sentença de morte. Então, o que eu tento explicar às pessoas é aquilo que eu acredito que é o verdadeiro sentido do que é fitness, é tu conseguires encontrar o equilíbrio entre estas cenas todas. E o que é fitness? Fitness deriva do conceito da seleção natural, survival of the fittest, não é? E é uma palavra inglesa que é fit, que é o verbo de encaixar, certo? E depois adicionou-se ali o sufixo de ness e ficou fitness, que hoje em dia é só associado a transformações físicas e etc. Mas tu olhares na essência da biologia evolutiva do significado de fitness é tu pertenceres a algo, tu encaixaste. Porque se tu pertences a algo maior do que tu tens partilha de recursos, tu tens segurança, tu tens passagem de genes e a espécie propaga-se. Só que para tu pertenceres a algo, tu tens que ter algo para contribuir e não ser só um sanguessuga, certo? Então, para mim, na minha ótica, o verdadeiro propósito de vida do ser humano é ser útil. É o que com certeza todo mundo tem alguém que te ama. Todo mundo tem alguém que ama, certo? Tu tens pessoas que tu amas e vice-versa, etc. Tu sentires paz sabendo que os teus amigos não estão contigo só quando sobra-lhes tempo. Eles arranjam tempo para estar contigo. A tua mãe tem orgulho de quem tu és. O teu pai tem orgulho de quem tu és. O teu marido não escolheu outra mulher porque sabe que tem a melhor mulher para ele. Isto
tu tens que ter valor, tu tens que criar valor. E para mim fitness é quanto é que tu vales, como um todo. Se tu não és saudável, tu perdes valor, porque tu começas... E não és útil, tu começas a ser uma cruz para as outras pessoas. Pode não ser agora, pode ser daqui a 20 ou 30 anos. Entendes? Então, para mim, o verdadeiro propósito de vida é eu faço o meu melhor para ser o mais antifrágil possível, para que eu possa ser um pilar, alguém que vale a pena estar na vida das pessoas que eu amo. Para mim é isso. O Pedro quer-te fazer uma pergunta. Não acham que há esta moda da indústria fitness está muito associada, está mal associada à saúde, por exemplo? Porque existe uma vibe da indústria fitness, do fisiculturismo e de todo esse estilo de vida que depois acho que é um bocado levar a um ponto que não pode estar associado à saúde e está. Vendem aquilo como saúde. O que é que vocês acham disso? Assim, eu posso dar o exemplo do meu marido, que é fisiculturista, né? E acho que já chegou até, que é aquela bizarra que está ali. E, por exemplo, eu dou o exemplo dele, aqui no cima é PT, há mais de 10 anos. Ele é o primeiro a dizer isto não é saúde. Mas ele é o primeiro a dizer isto aqui que eu faço, este meu emprego não é saúde. Lá está. Mas há muitos que sim, vão aproveitar para o contrário. A transmissão dessa ideia às pessoas é que está errada, ou seja, que de facto há um paralelismo entre aquele corpo que esteticamente é apelativo e que as pessoas desejam com saúde, quando as duas coisas não têm necessariamente a ver uma coisa com a outra. Uma pessoa não é mais saudável, e que fique claro, um homem não é mais saudável com 7% de massa gorda do que é com 12 ou 13. Okay? E com 50 de braço ou um outro que tem 30 de braço. Seja, as duas coisas não estão associadas e pode até haver em determinados contextos um lado negativo, digamos assim, quando o fitness daquilo que é a concepção que as pessoas têm é levado ao extremo. Não é? E o desporto, os crossfits desta vida, o desporto está associado sempre à saúde. Mas o desporto não, o desporto de alta competição não é saúde. Temos que conseguir separar essas duas coisas porque são totalmente distintas, nem sequer é isso que os atletas procuram. A saúde não é um objetivo do desporto em si. Aliás, eles estão conscientes que estão a abdicar de saúde. Então, eles estão conscientes. Qualquer atleta de alta competição consegue passar essa ideia. De facto, não há essa relação, não existe. Nem sequer é isso que eles procuram. Eles querem performance, querem ganhar. Mesmo que isso, de certa forma, possa comprometer, em alguns aspectos, a sua saúde. No fitness é um bocadinho diferente, mas igual, no sentido em que esse paralelismo muitas vezes é feito e se tenta passar às pessoas, como se um corpo, numa determinada forma, fosse mais saudável, digamos assim, quando na verdade essa relação não existe. Isso também já vem desde a Grécia Antiga, né? Isso já vem desde o atleta da Grécia Antiga, nos Jogos Olímpicos dos primeiros. Eles paravam bem a parte estética, não é? Eles sim. E eles faziam aquelas competições sem roupa. Eles já eram o epítome da beleza, já foi criado desde a Grécia Antiga, portanto já vem desde séculos e séculos. E ela atrás. está entre beleza e saúde, é que não podemos. Vamos a uma coisa básica que se calhar vocês nunca repararam. Vocês se virem em qualquer igreja Jesus Cristo na cruz, ele tem abdominais. Está todo traçado. Percebe? Se calhar vocês nunca pensaram nisto. Mas até Jesus Cristo, ele é retratado numa simples cruz com um abdominal, como... Pá, é impossível não reparar naquilo. Por exemplo, eu que sou da área e eu fico logo. Tu também não vais comprar ao teu filho um action man que tem um corpo... Não, eles também estão todos bombados e traçados. Sim. Essa ideia é retrocedeste quando enraizada na cabeça. Sim. Nós retrocedemos quando viemos depois para a época da Idade Média, em que tu, se fosses gordo, era sinal que eras rico. Yeah. E só se propagava isso. Quanto mais gordo, mais rico. E por isso é que os reis até eram todos obesos e a burguesia e tudo mais. Em período de escassez, lá está. Isso vai sempre depender do contexto. Exatamente. E a questão do fit estar introduzido num determinado contexto acaba por ser o fenótipo, não é? Aquilo que tu expressas mais favorável. E aí era um bocadinho diferente. Agora, essa relação entre o musculado e saúde, e não só saúde, estatuto, na verdade é isso que se procura na sociedade atual, é associar um determinado corpo a um determinado estatuto, uma posição numa hierarquia. Se nós quisermos olhar para a coisa de uma forma mais biológica. E como esse corpo acaba por ser de certa forma valorizado, é percepcionado nessa hierarquia informal que é o fitness como sendo mais acima, por assim dizer, e tu queres sempre conseguir alcançar aquilo que está
nesse patamar. Mas, de por exemplo, facto, é num errado. contexto aqui pegando o que tem a ver e não tem a ver, na área do fitness, tu avalias um profissional que tem sobrepeso, que nitidamente não tem uma boa performance. É inevitável que tu não julgues aquele profissional. É inevitável, é humano. É isso aí. Porque o próprio corpo dele é o que vende um bocadinho a imagem e o trabalho É dele. errado, mas é humano, ou seja, tu racionalmente podes pensar que aquilo que a pessoa expressa, a forma como a pessoa está, não se está associado àquilo que é o seu conhecimento sobre o tema. Mas a verdade é que mesmo que tu queiras fazer, há certas percepções subconscientes com que tu não te podes dissociar, e acho que também nós temos de saber lidar com essas nossas tendências, digamos, mais biológicas, e é perfeitamente normal que esta associação seja feita. Ou seja, aquilo que a pessoa pensa é o quê? Se ele não sabe fazer ele próprio, como é que vai saber fazer comigo? Não é? Inconscientemente, essa é a percepção, é a ideia que a pessoa tem. É verdade. Pedro, muito obrigada por teres participado e teres perdido a vergonha. Tens vergonha de perguntar, né? E eu agora vou voltar aqui ao Ozzy, num contexto assim um bocadinho mais pessoal, porque eu conheci o Ozzy, foi um react qualquer que me apareceu no Instagram teu, assim, revoltado, acho que até foi a influencer da Aveia, foi que me fez descobrir o Ozzy. E depois, na altura, né, andei a explorar o teu Instagram e não sei o quê, e tive a ver aqueles reatos todos, mas, epá, antes de tu seres este gajo que faz os reatos e é o terror destes influencers, deixa-me perguntar-te, o que é que tu fazias antes? Antes disto? Antes de vir para as redes? Sim, antes de seres o human. Antes de seres o human. Olha, antes disso, eu estava a ajudar a minha mulher, que ela tem um estúdio de tatuagens, eu estava a ajudá-la a gerir a loja. Ainda fiz ali uma tentativa de virar tatuador, mas aquilo não deu certo. Aquilo não deu certo, não deu certo mesmo. Testaste em ti e pensaste, epá, se calhar isto não é suposto sair sangue. Não, eu testei em mim e está bacana, mano. Agora vou fazer nas outras pessoas e é que já não correu tão bem. Antes disso, eu trabalhava ainda dentro da área das tatus, mas na Costa da Caparica, em Lisboa. E antes disso, trabalhei sempre dentro da área das vendas, o que acabou por me dar um bom skill comunicativo e saber vender, entre aspas, embora eu não tenha como objetivo vender merda, mas a verdade é esta. Tu metes uma pessoa que tem imenso conhecimento, mas que não sabe vender aquele conhecimento, está a falar para o vazio. Então ajudou-me assim, a ser desinibido e falar para as câmaras e articular ideias complexas de forma digerível para as pessoas. Mas sim, trabalhos sempre perfeitamente normais. De um dia para o outro faço uma publicação, faço 2, faço 20, faço 100, faço 500 e a coisa vai andando. Depois há uma pessoa que partilha, aquela merda quando por mim explode tudo quanto é canto. Mas como é que daí foi para a parte de falar de ciência, de nutrição, de treino? Porque O que é que deu o salto aí, no meio disso? Isso foi uma cena que já vem desde sempre. Muito antes das redes sociais. Muito antes. Já era pancada minha que começou... Se eu não estou em erro, em 2008, 2009, quando eu descobri que tu não precisavas de comer 3 em 3 horas, eu fiquei chocado. E depois, em cima disso, eu descubro, porque eu era gordinho nessa altura, eu descubro que tu podes comer pão e emagrecer. Não, mas estamos a brincar com esta merda, o quê? E então é aí que temos que investigar, então se calhar há mais, e vai, e quando já dou por mim já estou a hormonas e neurotransmissoras e merdas, e depois começo a ganhar o fascínio pela máquina que é o ser humano, e depois tenho uma pancada muito filosófica da coisa, e depois já começo a articular, e nós reagimos assim por causa disto, e isto tem toda uma explicação evolutiva, e quando dou por mim é uma espiral. E fui acumulando, e nunca abri a boca durante anos, porque isto não era uma vibe fixe na minha cultura. Malta andava de skate, surfava, partia vidros e merdas assim do género. Eu ia estar a falar de dopamina, mano. Tu és louco. Isso era a dopamina deles. Eu era completamente excomungado, então era o meu guilty pleasure, durante muito tempo. Até o dia que eu encontrei uma utilidade para essa merda. E hoje em dia paga-me as contas. E bem. Está lá, E bem. 5 estrelas. E como nós não vivemos só de ciência,
mas também de experiências sociais altamente questionáveis, mandámos o nosso estagiário para a rua com uma simples missão: oferecer creatina como se fosse cocaína. Numa bela pergunta: queres? Sejam bem-vindos a mais um episódiozinho. Vamos começar as perguntas em Aveiro sobre a sua rotina, se praticam exercícios, o que comem e aproveitar também para vender uma creatinazinha. Boa tarde, como é que te chamas? Igor, Primeiro que tu, tenho uma oferta para ti. 40 gramas de creatina. 40 gramas de creatina. Já foi. Se eu te oferecer aqui 10 graminhas de colagênio, aceitas? Dessa forma aqui, tá suspeito. Posso fazer umas perguntinhas sobre exercício? Está à vontade. Alguma vez começaste um plano de treino e desististe? Já muitas vezes. Às vezes treinar sozinho é meio complicado, às vezes tem que ter incentivo de outras pessoas para te estimularem a terminar o próprio programa. Sozinho às vezes não consegue ir até o fim. Precisas de uma pessoa a puxar por ti, basicamente. Sim, acho que é isso. Faz muito tempo, mas já houve vezes já que já desisti já, mas hoje em dia já não mais. Faltava-te companhia, vontade. Um pouco de companhia. Ah, sim, algumas vezes. Porquê? Falta de companhia, vontade, não gostaste do ginásio? Olha, que eu vou dizer que é a falta de companhia. A falta de companhia às vezes faz a gente desistir. Esforço. É o que eu digo, o pessoal do ginásio está todo carente, precisam todos de companhia. Qual é o maior erro que achas que cometeste com a tua saúde? Preguiça. Não vou te mentir que é fumar. Isso é com toda certeza. Parar de fazer exercício. 100%. Eu rapidamente comecei a fazer corrida e tudo mais aqui em Aveiro. Já andava a fazer maratonas e tudo mais, parei, engordei logo e nota-se logo a diferença. Nota-se, não é comida, nós é que paramos de fazer exercício. Não, é comida também, 100%. Se pudesse mudar só um hábito na tua rotina, qual seria? Ao consumir muita gordura, porque às vezes para você tenta perder pesos, consumir muita gordura para depois ter que se esforçar para tirar. Se pudesse diminuir um pouco a gordura na minha alimentação, seria bom. Só que as comidas gordurosas também são mais gostosas. Me alimentar mais de coisas mais saudáveis. Toda a gente quer comer o correto. Preferias ter um corpo incrível ou uma mente tranquila? Mente tranquila. E o corpo incrível vem de tabela, né? Depois que você tem a mente, você faz o corpo. Preferias viver 40 anos com o corpo de sonhos ou 80 anos com um corpo normal? 80 anos com um corpo normal. 40 anos com o corpo dos sonhos. Quem vive demais em museu, depois eu viro peça histórica, quero não. Preferias perder peso aos poucos com esforço e tempo ou resolvias tudo com uma lipoaspiração? Não, credo, aos poucos. Não, aos poucos. É preciso trabalho, nada que é fácil. Sim, claro, mas faz-se bem. Com esforço e tempo, compensa mais. Com esforço. Nada de caminho fácil. Ah, não. A gente tem que batalhar, né? A gente ir conquistando os resultados de acordo com o nosso trabalho. Ora, preferias nunca mais comer açúcar ou nunca mais ter redes sociais? Essa é difícil. Eu não quero saber das redes sociais para nada. Mas panquequinhas iam bem, não é? Sim. Mas eu não me preocupo com redes sociais. Preferias nunca mais ter celulite ou nunca mais te preocupares com o que os outros acham do teu corpo? Que os outros acham do meu corpo, com certeza. Deixa marcado como eu sou, a pessoa não esquece do corpinho. Preferias fazer exercício durante toda a tua vida ou tomar medicação para toda a tua vida? Fazer exercício pela vida toda, né? Ninguém quer ficar ligado às máquinas. Não. Ter a vida saudável é bem melhor. Fazer exercício por toda a minha vida. Fazer exercícios durante toda a minha vida, com certeza. As farmácias vão à falência, ninguém quer tomar suplementos? Eu tomaria, mas eu prefiro fazer da minha forma. É exercício físico, 100%. É óbvio esta resposta, ninguém quer medicação. Fica muito caro. Fica muito mais caro. Ozzy, toda a gente prefere uma vida saudável e a praticar exercícios. Será que no fundo é mesmo assim? E eu vou dar aqui o mote para... Eu gostava de saber o que é que vocês acharam deste tráfico suplementar aqui pelas ruas de Aveiro. Vocês pudessem escolher entre nunca mais comer açúcar e nunca mais ter redes sociais, o que é que vocês escolheram? Eu acho que para mim era um bocadinho mais fácil largar o açúcar. Porque as redes sociais dão-me uma independência fixe. Eu vivo disso e, mano, estou aqui, está-se bem. Ele é super pragmático, nem é preciso responder.
Foda-se o açúcar. Agora se me dissesses tipo... Acho que já larguei. Agora se me dissesses tipo pizza... Não consigo largar pizza. É, ti era o tomahawk, não era? Não. Mas o tomahawk, o tibão, disse sim, gostava mais a largar, porque de facto em termos de alimentação é aquilo que eu gosto mais. Mas olha que relativamente às redes sociais também eu não tenho assim uma boa relação com elas, portanto também não gostaria de largar. Aliás, eu tenho estado um bocadinho afastado comparativamente à atividade que eu tinha. Por isso acho que conseguia largar bem qualquer uma delas, embora as redes sociais também, um bocadinho como o Ozzy disse, são importantes porque no fundo dão-te aquela visibilidade que tu também precisas depois, e tem muito a ver também depois com a parte financeira e com aquilo que precisas para sobreviver. Portanto, esse lado é a única coisa, digamos, importante das redes sociais, que se tornaram, a meu ver, ali um bocadinho uma área de muito conflito, mais do que... Ou seja, é difícil passar informação. Mas eu acho que neste momento uma marca e uma empresa depende muito das redes sociais para dúvida, poder sobreviver. Acho que hoje em dia uma empresa que nem sequer esteja nas redes sociais, eu acho que nem sequer não anda para a frente, a não ser que seja uma coisa pública, por exemplo, um hospital público. Claro que não precisa de uma rede social para vender, mas... Sem dúvida, principalmente no início, sabes? E eu tendo uma clínica e com vários profissionais que trabalham comigo, e até num determinado momento isso é importante para alavancar, mas depois o passo-a-palavra é a melhor marketing que tu podes ter. Quem é alguém satisfeito, levar alguém que também... levar alguém à clínica, no fundo, para ter a mesma experiência. E isso podes ter certeza que é o melhor marketing mesmo na área da saúde. Mas as redes sociais são muito importantes para criar essa alavancagem e volume, digamos assim, de procura, para depois então as próprias pessoas fazerem essa vamos ser honestos. Quantos de nós, e tu és apreciador de carne, tu se calhar és apreciador de pizza, quantos de nós é que se calhar não vamos primeiro ver ao Google qual é que é a review deste restaurante antes de irmos lá, claro. Né? Nós conseguimos isso por causa, né, de como isto avançou e a internet. Eu acho que acaba por ser um bocadinho, por exemplo, nós temos de ser honestos, o fitness de há uns anos para cá foi um boom. E então hoje em dia as pessoas têm tanta escolha que eu acho que elas primeiro vão ver o Instagram da pessoa. E dá-te outra segurança se for um amigo teu, uma pessoa em quem tu confias, a fazer-te essa recomendação, até do que ir ler uma review no... E as pessoas hoje primeiro vão à tua página de Instagram, ver o que é que tu tens lá sobre a Mental Clinic, ver as tuas transformações, ver isto, e depois é que te mandam mensagem. Mas antes de ir a ti, se calhar foram ver o outro, e se calhar se o outro ainda tiver mais transformações, se calhar vão mandar mensagem ao outro. As pessoas hoje em dia estão muito nisto. Sim, vão procurar primeiro, e sim. E a pessoa... E isso é graças às redes sociais, atenção, lá está. Portanto, acho que se nós ficássemos sem redes sociais, na área da nutrição, eu acho que íamos ter aqui um retrocesso do caraças. Porque pensem bem, se nós não tivéssemos redes sociais, era muito mais difícil... As redes sociais são, e sem dúvida que provavelmente foi o fenómeno com mais impacto, mesmo na área da saúde e nutrição, na última década, talvez. E isso não há dúvida, tanto para o bem como para o mal. Okay? E voltando um bocadinho atrás, como estávamos a falar, e eu comecei nisto, talvez também em 2002, 2003, portanto já há algum tempo, era completamente diferente. Ou seja, o facto de não haver redes sociais, a dinâmica era completamente diferente. Okay? E se me perguntares se agora, nesta altura, eu sinto que agora há muito mais mitos, muito mais treta do que havia na altura. Okay? Nós temos muito mais informação, era um bocadinho o que o Ozzy estava a dizer agora, mas estamos, entre aspas, não diria ficar um bocadinho mais estúpidos, mas acreditamos facilmente naquilo que nos fazem passar. É muita informação que as pessoas não têm capacidade de filtrar e acabam, no fundo, por aceitar também e ouvir aquilo que elas próprias querem ouvir, aqueles caminhos fáceis para resolver os seus problemas, porque na verdade aquilo que estavam a dizer ali na peça não é verdade para a maioria das pessoas. A maioria das pessoas está-se a enganar quando diz que prefere fazer exercício o resto da vida a tomar um comprimido. Não, a pessoa prefere tomar um comprimido. Sem dúvida. Sim, mas o que é que tu achas que falta na mentalidade dos portugueses para saberem filtrar essa informação? Eu dou o exemplo de ontem. Ontem eu estava a ouvir na rádio que há 6.000 casos de cancro na próstata por ano em Portugal. Okay? E é um cancro que cada vez mais afeta os homens. E uma das médicas que estava a falar, por acaso ela é médica, mas também é licenciada em nutrição, e ela dizia que muitas vezes os pacientes largam a quimioterapia porque alguém lhes disse que se fizerem uma dieta X ou se beberem um chá Y, ajudam a diminuir o cancro. O que é que vocês acham? É o fator novidade, é a mística, é a coisa que brilha. No fundo é aquilo que a pessoa quer ouvir.
A pessoa quer ver que há um caminho, que há uma solução, há uma esperança que a pessoa tem. Acham que é por isso que as pessoas não conseguem filtrar tanto? É por eu acreditar que, epá, se eu sei que com esta caneta na barriga, eu sei que vou mudar a minha vida, vou emagrecer sem ter de me esforçar, Eu acho que é nem que eu pague 200 euros por mês, É eu vou. multifatorial. Eu acho que não dá para apontar só uma cena. Eu acho que se tu juntares o facto de que eu consigo rapidamente, numa questão de segundos, com um telemóvel, fazer um vídeo tipo de 80 segundos ou 70 segundos a aparecer estudos do PubMed feitos em ratos ou em doses cavalares de nutriente X e ali com um parlapié, com palavras caras, fazer-te acreditar que tu não podes comer aveia. E depois eu vou-te dizer que tu não podes comer aveia porque a aveia tem não sei o quê, que vai-se agarrar aos minerais e tu não vais absorver e vais ter deficiências nutricionais e depois vai disparar a insulina e a insulina está presente na acumulação de gordura e tu ficas... Eu vou a seguir tentar desmistificar daquilo, eu não consigo fazer isso em 70 segundos. Eu preciso para aí 10 minutos. E tu trabalhas o dia inteiro... E não tem o mesmo impacto, exatamente. Tu trabalhas o dia inteiro, tu queres vídeos de 70 segundos. Não, tu tens um dia estressante de coisas... Isto é um bocado aquela cena tipo... Eu posso dar resultados em 12 semanas. No PEC Summer Body Shape Fitness XPTO. Ou posso-te ajudar gradualmente a mudar os teus hábitos de forma progressiva, dentro daquilo que é sustentável para ti, e tu já... que isto vai durar meses, se não anos, e sem a garantia que não vais voltar para trás, porque as estatísticas são o que são. 80, 90, 95% dos casos, a longo prazo, regressam à estaca zero, muitas vezes com juros. É por causa disso que as pessoas preferem responder que preferiam não fazer exercício físico para o resto da vida delas se pudessem tomar um comprimido? Eu acho, tipo, com todo o respeito, tipo, eu acho que parece bem tu dizeres, tipo, eu escolhi exercício. Na hora H, se eu te desse um comprimido que te deixava em forma saudável, tu largavas o exercício. Passado 1 ou 2 meses, já... E essa é que é a questão. De facto, as pessoas vão sempre procurar o caminho mais rápido que lhes oferece, ou que lhes dá, nem sequer oferece, porque não é uma realidade, mas a ideia de facto podem atingir aquele objetivo com o mínimo de esforço. Nós fizemos esta questão muito porque nós estamos a viver a era da revolução do Ozempic. Não quisemos estar ali a especificar o nome, mas pronto, dissemos um comprimido mais que ia dar a mesma coisa. Que eu não sou contra, atenção. Nem eu. Não, eu acho que isso é altamente. Porquê? Porquê é que eu não sou contra? Porquê é que não são contra? Olha, em primeiro lugar, e isso vai um bocadinho atrás, um bocadinho aquela perspectiva que eu tive de que nem toda a gente tem, ou seja, tendo já sido obeso, se calhar acabo nesse aspecto por estar sensibilizado pelo outro lado. Sabes que ainda há muito, e isso é uma realidade, de se associar a medicação para emagrecer como batota. Como se nós estivéssemos aqui, no fundo, a fazer algum tipo de competição. Mas por um lado nós estamos a ensinar a pessoa a corrigir essa o problema, é que é o a parte comer. negativa no meio de tudo, que é o quê? Não se aproveita o momento em que a pessoa está a tomar a medicação, que de facto é um período único e que deveria ser aproveitado de facto para precisamente enraizar esses hábitos que ela vai precisar para conseguir manter os resultados que teve com a medicação, mesmo que seja parcialmente. Mas a verdade é que o sucesso de uma dieta não é maior, se nós olharmos para os estudos, estou a falar de dados, do que aquilo que se consegue com o Ozempic. Ou seja, as alterações do estilo de vida, a tendência também são a falha. Muito poucas pessoas conseguem, de facto, manter o peso perdido num processo, numa dieta, portanto, numa intervenção desse tipo. E também é verdade que muita gente vai recuperar o peso depois de tomar o Ozempic. Mas esse deveria ser o período onde se deveria ter uma intervenção multidisciplinar, precisamente para garantir que a pessoa, de facto, aprendia e enraizava os bons hábitos, quando, na verdade, as pessoas estão a tomar numa perspectiva totalmente diferente, não é? Que é a perspectiva do atalho, em que a pessoa de facto não precisa de ter esse esforço para perder peso, porque ela simplesmente vai perder o apetite, ela não vai comer. Mas isso também não está a ser incentivado um bocadinho pela comunidade médica? O paciente chega ali e olha, toma lá isso. É aí que eu quero chegar. Apesar de não pôr todos os médicos no mesmo saco, porque de facto conheço quem não faça dessa forma, está-se a oferecer essa ferramenta sem se trabalhar aquilo que realmente é necessário. No entanto, acho uma ferramenta poderosíssima. Não sou contra, antes pelo contrário. Eu acho que havendo um medicamento que, e até agora, o Ozempic, apesar de nós podermos, e muita gente vai pegar num ou outro estudo, efeitos secundários que vão aparecendo como em qualquer outra droga, okay? É uma realidade, aquilo que nós temos relativamente a dados de segurança e eficácia são favoráveis. Então não vejo motivo nenhum para que ele não possa ser usado
para ajudar as pessoas nesse contexto. Agora, obviamente, sempre com o interesse máximo de fazer com que a pessoa aproveite aquele período em que os resultados vão de facto aparecer para consolidar aquilo que são os hábitos que têm efetivamente de mudar relativamente ao exercício e à parte da alimentação. E isso é que não está a ser feito todo. E suplementação? Quantas pessoas é que mandam mensagem? Ozzy, fizeste agora aqui um vídeo sobre suplementação, diz-me aí um que dê para eu emagrecer. Mano, por isso é que eu não ganho assim muito dinheiro com a Prozis. Porque eu digo-lhes logo que isso não existe. Eu sempre recusei, mas isso é uma questão de princípio, ou seja, não acho, não, obviamente que não ponho em causa, nem critico quem opta, mas eu não me sentiria bem comigo mesmo a estar a ser apoiado por uma marca. Claro que já tive convites, como certamente vocês também terão tido, e pronto, mas não me sinto à vontade para conseguir passar a informação da forma que eu tento fazer, de forma isenta, tendo uma marca de suplementos por trás. Isso por acaso é uma cena que não me faz confusão. Tipo, eles quando me abordaram, tipo, Ozzy, queres trabalhar connosco? Why not? As minhas condições são estas. Que é, vocês vendem 7.000 produtos diferentes. Eu se calhar só vou publicitar 10. E quando me perguntarem sobre os outros 6.990, eu vou dizer que é tanga. Atenção, não tenho problema nenhum com isso. Eu já colaborei com uma marca no passado, não era a Prozis, mas era a Gold Nutrition, já o fiz. E tinha muito essa, ou seja, a minha relação com eles era muito ao encontro daquilo que o Ozzy estava a dizer. Eles sabiam que uma grande parte dos produtos que eles vendem, que tentam, eu nunca os iria defender porque não vejo de facto o motivo e sustentação, suporte científico para o seu uso. E não tenho problema nenhum com isso relativamente àquilo que se faz também com o Prozis. Agora, lá está, muitas vezes são aquelas campanhas e ver de facto pessoas a vender, entre aspas, ou a publicitar aquilo que a própria Prozis certamente também tem interesse, e aquelas campanhas no fundo também muitas vezes são da própria Prozis e as pessoas no fundo as têm de fazer nas suas redes, conforme a Prozis, podemos estar a falar de outra qualquer. Acho que não conseguiria fazer estando bem comigo mesmo. Preciso me sentir isento, não ter essa pressão. Posso só dizer uma cena em relação ao Ozempic? Podes dizer tudo, homem. A única cena que eu acho, tipo, em relação ao Ozempic, aos Mounjaros, que já são tipo novas versões da cena, que supostamente têm menos efeitos colaterais e isso, tipo, lá está. Já foi despedido até o CEO do Ozempic porque desde que chegou o Mounjaro deitou abaixo as ações da Ozempic. A Novo Nordisk, que é a empresa agora associa sempre o Ozempic à empresa em si, mas a Novo Nordisk tem muita coisa além do Ozempic, mas ele foi despedido. O CEO até foi despedido por causa disso. Olha, vê lá. Então, tipo, a cena é sem dúvida uma ferramenta poderosíssima e que eu acho que em casos sérios, tipo, não estamos a falar de uma pessoa que quer perder 5 kg para ficar com o abdômen de fora, pipa, ponta cana, tirar forças de uma palmeira. Estou a falar, tipo, casos sérios, pessoas que, tipo, que não têm motivação literalmente para fazer nada porque não conseguem andar ou porque têm complicações clínicas sérias e coisas assim do género. Tipo, temos uma casa a arder, logo se vê o que é que fez a casa arder. Primeiro saímos da casa. Tipo, isto é uma analogia do Lane Norton que eu gosto muito. E é isso, a malta fica tipo, o que é que pegou fogo à casa? Mano, sai da casa primeiro, estás a ver? E acho que o Ozempic é muito importante nisso. Agora, isto que eu vou dizer, eu não faço a mínima ideia se há sustento científico para isto, estás a ver? E o Sérgio que me corrija se eu estiver errado. Isto é uma ligação entre áreas que eu estou a fazer e que eu acho que faz sentido. Há uma profissional que eu gosto muito, que ela é especialista na área do vício. Chama-se Anna Lembke. E ela escreveu até um livro que se chama Dopamine Nation, The Age of Indulgence. E ela fala muito da neurociência associada à dependência. E há estudos que ela apresenta onde se usa fármacos como o MD e coisas assim do género, tipo os famosos cogumelos e não sei o quê, o psilocybin e isso, para tratar adição severa, certo? E o que ela chega à conclusão é, efetivamente, estes fármacos encurtam muito o período de largar a dependência, só que há uma consequência nisso, que é o caráter desenvolvido sobre a pessoa que largou o vício a ferro frio, comparativamente àqueles que tiveram a intervenção farmacológica, é completamente diferente. Aquele caráter de
um ex-dependente que lutou e sofreu para chegar a um estado sóbrio, que é um caráter que muitas vezes depois está muito associado ou ganham outros vícios saudáveis, ou correm, ou fazem desporto. Quem teve a ajudinha do medicamento não teve esse renascer, não é? Essa nova versão de si mesmo, porque foi facilitado o processo. Há um conceito que se chama neuroplasticidade, que é basicamente a reprogramação do teu sistema nervoso. Quando nós falamos em novos hábitos, estamos a falar de neuroplasticidade, certo? É o enfraquecimento de conexões nervosas e o fortalecimento de novas que alteram o teu comportamento. Para haver neuroplasticidade em fase adulta, tem que haver esforço. Tem que haver literalmente atrito. Quando tu és criança, tu consegues aprender de forma passiva, sem ouvires, não é? A canalha está ali, parece que não está a prestar atenção e está a captar tudo, certo? Quando tu és adulto, tu não aprendes assim, tu tens que marrar, tu tens que sofrer em tudo. E o que eu acho que é, infelizmente, isto é a minha teoria, que é a malta que vai perder 30, 40, 50 quilos no Ozempic, mesmo que seja incutido o exercício físico, mesmo que seja incutido, tipo, olha, já que estás nesta fase, vamos aproveitar. Isto é comer bem, isto é comer mal. Ela não está a sofrer. Entendes? Ela não está a ter aquele atrito que efetivamente vai mudar o comportamento. Então a minha questão é, eu acho que o Ozempic ou drogas do género, fármacos do género, vão ser fixe quando encontrarmos uma versão que eu acredito que vamos encontrar, uma versão com zero efeitos colaterais e é para o resto da vida. Siga. Sempre a espetar no menino, sem medo. E eu não vejo nada de errado com isso, mano. Eu não vejo nada de errado com isso. Porque, como eu te disse, eu tive excesso de peso e o gordo está cá dentro, mano. Para o resto da vida. Eu luto contra este mano o resto da vida. O resto da vida. O preguiçoso, ansioso, obeso está cá dentro para o resto da vida. Eu tive a sorte de encontrar uma forma de mudar e criar uma nova personagem. Nem todo mundo vai ter essa sorte. E se com fármacos der para fazer isso, eu não vejo nada de errado. Eu só quero que as pessoas tenham a melhor vida possível, mano. Bem, e depois disto, está na hora de irmos para a nossa nova rúbrica, certo? Estão preparados? Vamos a isso. Não sei se estou preparado. Ele já está a pegar na Amélia. Olha a linguagem corporal do Ozzy já de apanhar aqui. Temos aqui dois homens que comem proteína ao pequeno almoço, ao lanche e ao almoço, e está na hora de os pôr à prova. E vamos para a nossa rúbrica Testamos! Eu vou pegar umas raquetes, vocês vão pegar umas raquetes. Estão preparados para passar umas bolas? Claro. Não, estou a brincar, ninguém vai passar aqui bolas. Eu posso já buscar as raquetes, certo, produção? Então, neste jogo do Testamos, nós temos aqui estas raquetes, não é? Dadas pela nossa maravilhosa Ser e Parecer. Isto é um jogozinho que vai ser tipo adivinha, para metermos aqui os vossos teatros e maneira de exprimirem para o outro sem palavras. Vocês não podem dizer o que é que está aqui. Vocês basicamente, claro que vocês podem falar, podem fazer teatro, podem fazer gestos, o que quiserem, mas vamos supor que isto é a imagem, né? Um de vocês tem que estar assim. Imagina que tu tiras a primeira, tens de estar assim, e eu e o Sérgio temos de fazer com que tu adivinhes o que é que tu tens aqui na testa. Ou seja, isso, a imagem ou lá o que é vai ficar virado para o Sérgio. Mas sem falar? Sim, podem falar, podes falar, podes fazer teatro, podes fazer gesticular. Tu tens de fazer com que ele acerte o que é que está aqui escrito. Vamos ver os teus dotes. Eu vou-vos pôr aí as raquetes. Estou curioso para ver o que é que vocês meteram aí. Quem quer começar primeiro? Eu sabia que ia precisar de alguém. Podes começar tu. Atenção que na testa? Quando tu tirares, tu não podes ver. Tu não podes ver e tu igual, tu depois não podes ver. Então, mas ele está a virar isto para mim? Sim, mas quando for a tua vez... Tu tens que fazer com que eu adivinhe o que é. Ia, calhou logo aquela. Epa. Como é que eu te vou fazer? Não podes dizer a palavra. Não posso dizer a palavra que aí está, mas posso Exatamente. dizer... Isto não tem que estar na testa, pode estar tipo assim, não é? Sim, pode estar assim, claro. Eu posso falar
do que é que no fundo aquilo é e tentar que ele adivinhe. Tens de fazer com que ele adivinhe. Se eu dizer, por exemplo, chá verde em pó, o que é que tu pensas? Se tu me disseres chá verde em pó, o que é que se chama a isso? O pulverizado, aquele que está muito na moda. erva triturada. É quase. Não falhou. Mas isso tem um nome, aquele chá verde que é em pó, que as pessoas agora põem... Fusão? Não, pá. Não sei. As influências gostam muito. Não bebo chá. As influências gostam muito. Está na moda. Detox? Não, é um tipo, digamos, de chá muito conhecido. É chá verde na mesma, mas que está na moda e que se bebe de manhã. Não é kombucha. Fica verde. Estás perto, está parecido. Não é kombucha, é isso que querias. Começa com M. Isso, começa com M. É isso mesmo, estás a pensar. Mas... Estás a ver, ele já sabe o que é. Eu sei o que é. Até se foi aquele maluco, o Andrew Huberman, tornou isso Deve ter famoso. sido, não sei, mas é capaz. Má. É sul-americano, mano, eu sei o que é. Faz assim, faz má e espirra. Não é Machu Picchu. Machi? Não, o que tu estás a pensar é erva mate. E erva mate, Mas não é esse? Não é. Então olha, perdi. Porque a erva mate é que é da América do Sul. Eu pensava que era o erva mate. Mas imagina isso, mas de chá verde. Já estás lá perto. Complicado. Parece spirulina. É isso. Mas é para fazer chá. É matcha. Matcha? É matcha. Eu nunca lá eu chegava lá, mano. Mas estiveste perto. Estiveste perto. Agora é a tua vez. Então, deixa lá. E agora o que é que eu faço? 0 pontos para ti. O que é que faço? Podes pousar aí. Então eu só tenho de pôr assim, é isso? 0 pontos. Então, vamos ser nerds aqui. Grande parte da evidência mostra que esta intolerância é placebo. Intolerância ao glúten. Boa. Isto era fácil. Boa. 1 ponto. Então o homem vai para a merda antes de dormir. Mas a culpa foi tu que disseste a palavra intolerância. Então, É mais óbvio. Mas aqui é suposto eu ajudá-lo a descobrir ou não? Ele vai ganhando. Imagina, neste caso, tu ganhaste 1 ponto porque acertaste. E ele não ganhou há bocado porque não acertou. É ele que me está, mas quem ganha, ou seja, eu ganho se ele se explicar melhor. Tu tens de adivinhar, exatamente. Ganha quem adivinha. Pronto. Agora és tu. Outra vez. Estou a coçar a cara com bué cuidado, cada maquilhar. Epá, que é isso? Ok. É aquilo que as pessoas dizem que têm quando não conseguem emagrecer depois dos 40. Metabolismo lento. Porra! Sim, senhor. Isto é uma bela maneira de se exprimir. O prato clássico do bodybuilder. O que é? Frango com batata doce e brócolis? Está perto? Não é batata, é outro starch branquinho. É isso? Isto agora apanharam o andamento. Isso agora já não paramos. Mas como é que eu vou? O problema é como é que eu vou conseguir dizer aquelas palavras especificamente? Usa o teu corpo, mano. Usa o teu corpo. Não dá. Usa o teu corpo. Não dá. Não, para exprimir isso não dá aqui. Para aquelas palavras que eu nunca ia exprimir isso com essas 3 palavras especificamente que estão aí. Eu vou dar. Tens aqui algum espelho, como é que sabes o que é? Não, eu presumo que seja. Ela deve saber a ordem. A Regina, não te ok, esqueças, está sempre em comunicação comigo. Pronto. Podemos dizer que é um suplemento, vá. Para ajudar. Que é um suplemento? Ou eu estou a ver o mal? Estás a ver muito mal. Não, isso é engraçado. Então é uma forma de exercício físico. É uma forma de exercício físico. Que aí só pode ser feita a 2. Exatamente. Eu diria que era homem e uma mulher, mas não necessariamente. Sexo. Isto envolve sexo. Mas tens de arranjar outra palavra para dizer isso, que eu não sei como é que vamos conseguir Nós lá chegar. aceitamos, atenção, nós aceitamos. Então está certo. Sim, nós aceitamos. É sexo? É. Agora, como é que eu tinha Atividades físicas conjugais. Eu estava a pensar na outra, foi-me dita outra que já vão perceber qual é. Pronto. Siga. É uma fruta. Ok.
que nasce em clima tropical, verde, gorduras... É abacate. Yeah. Porra! É um adoçante natural. Stevia. Pois. Feito! Isto vai ser rápido. Era isto que eu pensava. É um suplemento? Pode ser. Pode ser um pode não suplemento? ser. Ok. É um pó branco. Um pó branco. É um pó branco, mano. É isso que tens para me dizer? É um pó branco. Queres que diga? Então, olha, tem uma colher. Tem uma colher com pó branco. O que eu te posso dizer é, à partida, é demasiado pó branco em cima da colher para ser um suplemento. A não ser que tu queiras uma bruta caganeira, maluco. Bicarbonato de sódio? Não. Morrias. Morria se fosse Morrias. assim. Acho que morrias. Se tomasse isto neste... Morrias. É um pó branco que eu não sei se é um alimento ou se é um nutriente suplemento. Por isso... É o que estás a pensar. É o que estás a pensar? O que é que eu estou a pensar? O suplemento. É suplemento? Ok, eu vou arriscar nesta. É um suplemento, o suplemento cientificamente mais comprovado que A funciona. creatina? Yeah. Yes. Era creatina? Não sei, diz-me tu. Maluco. Isto aqui é uma dose grande. Super 30 gramas. creatina. Bem, 100 miúdos. Agora... Sou não, eu. agora sou. Já falámos dela. Eu errei. Mas que é um alimento muito comum num prato de um bodybuilder. Batata doce. Passamos 1/3 da nossa vida a fazer. Dormir? Yeah. Vocês estão a ficar prós nisto? Vocês apanharam o engatamento? O tipo que faz publicidade com a Under Armour, o muito conhecido. Como É pessoas famosas, eu estou fodido. Não, pessoas famosas não, mas esse tu conheces certeza, da WWE. John Faz Cena. filmes. John John Cena. Cena, o outro ainda mais conhecido, pá. Batista. Não, Mais Anda- conhecido. mais conhecido ainda, meu. Sei lá, maluco. Se eu te disser um filme... Eu vejo É, porrada não a sei. sério. E este faz Este faz porrada a sério. séria. Pá, fez o quê? Fez o Fast and Furious, fez o... O The Rock. Esse. Tem um trocadilho aí, foi Ok. visitado. Então, estás a ver aquela refeição que todo mundo quer fazer quando se porta bem ao longo da semana? Cheat meal. Sim. Pronto, agora imagina qual seria o trocadilho engraçado que tu farias nessa palavra em Com inglês. cheat meal. Shit meal. Estão sempre a fazer isso, mas as pessoas acham mesmo que é assim que se chama. Já, só que diz que é shit meal. É. Eu percebo, porque a maior parte das refeições são de facto uma merda, mas é o meu género. O efeito que as pessoas dizem que a canela tem. Termogénico. Pois. Isto vai ser muito rápido. Nós somos muito bons O nisso. suplemento que se usa para potenciar a performance antes de uma atividade física qualquer. Cafeína? É o tipo de suplemento. Tipo um pré-treino. Agora és tu. É o último, é fácil. Isso aí é fácil. É das coisas que eu mais falo, que as pessoas mais me identificam quando eu falo como, é para tomar em jejum. De manhã, às vezes morna, às vezes fria. Água? Mas com alguma coisa, né? Ninguém vai. Com limão? Exato. Então. Já está. E não ser água do mar já Não foi ser uma água só. do mar já é muito bom. Ficou 7-7, vocês empataram. Não, eu perdi primeiro. Ficou 7-7. Não se pôs, não sei quanto é que era. Mas ficou foi um 7-7. empate. É justo. Empataram. Pois, é que estava no número ímpar, tal, vocês apanharam o engajamento, pronto, ok. empataram. Pois já, tá E eu bom. percebi o trocadilho da água do mar. Percebeste? Eu percebi isto. Ele também percebeu. Eu também percebi. Bom, já ouvimos falar de creatina, metabolismo, dietas e o drama da Coca-Cola Zero.
Mas agora vamos falar de uma coisa realmente misteriosa: o futuro. E para isso está connosco o único homem capaz de prever se vais conseguir manter a dieta até sexta-feira ou se te vais render a uma lasanha congelada às 2 da manhã. Está na hora da nossa rúbrica As Cartas de Eurico! Olá, então, estás a gostar do programa de hoje, meus queridos, minhas queridas, meus anjinhos? Ora, cá estão as coisas que nunca me ouvirás chamar a ninguém. No dia em que eu chamar querido a alguém, por favor, interna-me. Ora, depois do primeiro programa em que eu estive aqui a fazer leituras, vou continuar, parece que a coisa está a correr bem e a produção já selecionou 2 perguntas para eu responder. Vamos a elas sem mais demoras. Deixa-me cá ver, eu ainda não ouvi as questões, vou ouvir pela primeira vez. Não te esqueças que deves enviar a tua questão por áudio no Instagram do Até o Santo Desconfia ou então por e-mail. Vamos ouvir a primeira questão. Olá, meu nome é Manuela Silva. Olá, Manuela. Meu signo é Touro. Nasci a 20 de 5 de 1969. Portanto, o que eu gostaria que o Eurico pudesse ver era se vou arranjar trabalho, que eu encontro-me desempregada neste momento, e a nível de amor. E nada, porque é só uma questão, portanto a primeira foi sobre trabalho. Amor, pergunta depois. Ora, vamos cá ver. Trabalho, é sempre importante saber o que aí vem. Está desempregada, vamos cá ver se arranja trabalho. Quem diz que, e tal, o dinheiro não é importante, o dinheiro não traz felicidade. Mentira! Não pode estar mais enganado. Relativamente aqui ao trabalho, boas notícias. Boas notícias. Manuela, deixe-me perceber quando é que vem este trabalho, mas tenho aqui bons augúrios. Tenho que ouvir novamente a voz da Manuela para baralhar mais cartas. Meu nome é Manuela Silva, o meu signo é Touro. Nasci a 20 de 5 de 1969. Portanto, o que eu gostaria que o Eurico pudesse ver era se vou arranjar trabalho, que eu encontro-me desempregada neste momento. Pronto, já baralhei e já vou dizer aqui à Manuela quando é que vai encontrar trabalho. Vai encontrar, sim senhor. E desde esta gravação até ao encontrar trabalho, o que as cartas dizem de uma forma muito racional e pragmática, porque este mundo esotérico pode ser encarado assim, de uma forma pragmática, é que encontra trabalho ao longo dos próximos entre 3 a 4 meses. Portanto, no máximo daqui a 4 meses já está com um trabalho novo, um trabalho que não é exatamente igual ao anterior, é uma coisa, se não completamente diferente, pelo menos algo diferente, portanto não é exatamente na mesma área, não é fazer aquilo que fazia antes, mas numa entidade patronal diferente, é por conta de outrem, não é por conta própria, e portanto é procurar e sobretudo ter aqui a coragem de procurar em áreas diferentes, ok? Fica ao conselho, vai encontrar trabalho, sim senhor. A questão do amor é só uma questão que eu posso responder, portanto Manuela pode voltar a tentar, ok? E agora, próxima questão, deixa-me tirar daqui as cartas todas para ir à próxima questão. Oi, são muitas cartas. Para se responder bem, tem que ser assim. Vamos cá ver quem é. Próxima questão que a produção selecionou é esta. Olá, eu tenho uma questão para o Eurico. Eu chamo-me Cátia Vilas Boas e participei no primeiro episódio. Está a dizer que participou no primeiro episódio, é verdade, é a Cátia Vilas Boas do primeiro episódio do Até o Santo Desconfia. O que é que a Cátia quer saber? Até o Santo Desconfia. E depois de me terem sido colocadas algumas questões bastante incómodas, mas de facto pertinentes sobre o meu percurso profissional, eu fiquei com algumas dúvidas. Portanto, a minha pergunta para o Eurico é: achas que devo abandonar a área de influencer e dedicar-me a criar um OnlyFans onde espalho cremes nos pezinhos? Obrigado, Eurico, e bom trabalho. Beijinhos. E a tua data de nascimento? Não, Cátia. Tenho aqui outro áudio dela, deixa-me ouvir. A minha data de nascimento é 17 de 6 de 1994. Portanto, 17 de 6, vê-se logo aqui que é boa pessoa porque é de Gêmeos. O melhor signo é Gêmeos. Lutem pelo segundo lugar. Mas o primeiro somos nós de Gêmeos. Relativamente aqui à questão, Cátia, colocaste-me uma questão a brincar. Mas, como eu tenho a tua voz, posso fazer aqui uma tiragem na mesma e ver o que é que te vai acontecer a nível profissional. Será que vai aparecer, falaste-me aqui em OnlyFans, será que vai aparecer aqui a carta da puta? Que, no fundo, é o que essas pessoas são.
é que ela existe. Ela também existe. Uma carta que vai nesse sentido assim mais javardolas. Mas não é isso que aqui está. De todo. De todo. Olha, posso dizer, Kátia, que tudo o que tem a ver com estética está aqui muito favorecido. Não é por acaso que tens a carta do Sol na tua casa profissional, que te aconselha até a criares parcerias. É natural que no teu mundo enquanto influencer que isso aconteça bastante, vai continuar a acontecer, não tenho a mínima dúvida. Fica o conselho para que as coisas sejam cada vez mais à tua maneira. O teu jogo começa com um imperador que te dá a capacidade de tu chegares onde queres, não é sem ouvir os outros, mas é seguindo mais as tuas ideias. Até podes ser cordial com as pessoas à tua volta, mas a seguir as ideias que tens na tua cabeça e a tornar-te cada vez mais independente. Dizer-te que, portanto, a tua parte enquanto influencer não vai acabar, teres aqui uma profissão que te expõe, que é estético, enfim, tudo isto está aqui em evidência, vai correr bem, mas as cartas dizem-me que tenderás a evoluir profissionalmente de forma a criares algo que vai um bocadinho para lá da estética. Não me admirava nada com os teus, eu não gosto muito da palavra dom, mas com as tuas capacidades para a comunicação, que tivesses, por exemplo, um podcast em que falasses de outros assuntos. Portanto, com esta tiragem que aqui tenho, olha, vais continuar a ter trabalho, sim senhor, vai-te correr bem, e não é a mostrares partes do teu corpo que, enfim, mesmo que seja só os pezinhos, como falaste, não creio de todo que isso vá acontecer. E olha que eu, enquanto tarólogo, já vi por aí muita coisa. Anda por aí muito incesto online que os pais e os irmãos não fazem noção do que é que andam a consumir, mas não é de todo o que te vai acontecer. Kátia, um beijinho e obrigado a si e a ti e a todos que estiveram desse lado neste episódio. Até à próxima. Sérgio Ozzy. Não sei se acreditam no tarot ou em algo superior, talvez, mas se pudessem perguntar ao nosso Eurico alguma coisa para ele ver nas cartas, o que é que vocês perguntavam? Sérgio, vai tu Primeiro tu, não, para eu dizer o mesmo. Vai tu primeiro, mano. Epá, não sei. Eram milhões? Olha, isso podia ser. Mas isso eu acho que devem perguntar, tanto tenho de me pôr na fila para ver o que é que... Epá, não sei. Não sei o que é que eu lhe perguntava. Começar, eu não acredito em nada disso, né? Como deves imaginar. Vocês não acreditam em nada? Não há nada que vocês acreditem? Eu acredito em muita coisa, mas no tarot não é uma delas. Olhem que o Eurico costuma acertar. Eu não tenho dúvidas. E não estou a brincar, vocês até ficavam malucos porque ele acerta. Mas deve haver aí uma explicação qualquer para isso, que não são só as cartas. O facto de ele te pedir um áudio, por exemplo, não pode ser por mensagem porquê? É para haver ali um fio condutor. Então, é para ele sentir a energia cartas? da pessoa. Ele diz que sente mais a energia da pessoa assim. É uma maneira logo de sentir logo a vibração. Ok. É o que é, mano. Se formos bem a ver, nós também sentimos. Vocês entram numa sala e conseguem sentir a energia quando aquela pessoa é mais pesada, é né? verdade, é verdade. Nós todos também conseguimos ter um bocadinho essa intuição. É verdade, sim. É certo? Mas olha, por exemplo, isso aí só. Eu normalmente. Mas eu acredito em algo superior. Ok. Mas eu antes não de em ver, cartas. Antes de ver as pessoas, ou de ver alguém, eu peço para preencher um questionário extenso. Precisamente para preparar, no fundo, e isso para mim, como eu sou uma pessoa ansiosa, ajuda-me a reduzir bastante, já sei mais ou menos o que eu espero. E olha que acerto bastante. Ou seja, não preciso de ver a pessoa só da forma como ela responde, nem é pela resposta em si, é a forma como a pessoa responde, dá-te mesmo muito a entender sobre a pessoa que tu vais ter à Tu frente. estás. Ai, esta vai-me dar trabalho. Consegues perceber logo, na hora. Sim. Já estamos na nossa reta final, mas antes de terminarmos, está na hora do nosso momento de fé, ou melhor, da falta dela. Porque, meus caros, o programa chama-se Até o Santos Confia, e por uma razão, que é a capacidade humana de acreditarmos em treta. Por isso, vamos terminar com uma pequena confissão. Eu quero que cada um de vocês conte aquele momento, aquela história, aquela teoria absurda que vos contaram do fitness e da saúde e que estiveram assim de acreditar. E não vale a pena dizer que ninguém acredita e tal, porque já todos nós passamos por essa fase em que houve alguém que nos contou alguma coisa que nós acreditámos por um momento e só mais tarde é que fomos descobrir. Eu passei descobrir. por essas fases todas. Ou seja, muitos dos mitos que hoje em dia, se calhar eu também já acreditei neles. E foi por ter acreditado de alguma forma que os pus em causa e que fui tentar procurar as respostas. Não é? Portanto, aí não é... Eu há 10, 12 anos atrás, eu ia fazer a carta em jejum
Porque, mas também está. na altura não havia o conhecimento que havia hoje em dia, nem havia metade das coisas que havia hoje em O dia. conhecimento havia, o que não havia era o mesmo tipo de divulgação. Era, Não é? e tu pesquisavas e não era igual. Mas eu na altura era, tu tens de ir fazer cardio em jejum, porque tu assim, tu estás a ir buscar a gordura toda, porque tu estiveste a dormir, e a dormires, né, insulinas e o cara, aquilo, está tudo lá em cima, isto era o que me diziam, que eu ainda me Isso lembro, era tens uma o teoria, pico sim. glicémico lá em cima, e como tal, o teu corpo só vai buscar a pai- gordura. Tu vais caminhar sim. em jejum ao correr, e a tua gordura, sobretudo a que está em baixo, começa a derreter, porque dá-te energia para te correres. Eu juro que isto dizia. Mas isso é o exemplo de como o mito se cria, não é? Ou Pronto, e seja, eu tem ia uma correr base fisiológica. Mas fez-me que correr faz- junto, estás a ver? Pronto. O pai desse mito era o Bill Phillips, ou seja, nos anos 80, início dos anos 90, que era um guru do fitness, ele defendia muito isso e de facto há uma lógica, não é? Que tu consegues vender à pessoa como sendo cientificamente credível, porque hoje em dia a ciência substitui um bocadinho a religião naquilo que são a validação de determinados comportamentos. Mas as pessoas, ao perceberem pouco também dessa fisiologia, facilmente são enganadas com alguns princípios básicos e com alguns argumentos, no fundo, que ajudam ali a criar uma certa credibilidade à volta da coisa, mas que de facto depois não têm efetivo suporte científico. Mas esse aí é um exemplo, não é? Do cardio em jejum, ainda hoje muita gente acredita. Sim, porque não tu é? efetivamente usas mais gordura, Sim. mas usar mais gordura não significa derretê-la. E nem significa que essa gordura provenha do tecido adiposo. Então diz-me, e que é que tu já acreditaste em alguma treta que já tenhas acreditado? Eu quero muito Disseste. ouvir esta. Diz, por favor. Vai, já acreditei em E muitas. lembra-te, tu perdeste 50 quilos em 6 meses. Pronto, lá está. Foi se calhar porque acreditaste em alguma crença. Não, olha que eu perdi esses 50. Agora estamos assim completamente da questão em si, mas não foi por ter acreditado em nada, porque na verdade ninguém perde 52 quilos em 6 meses sem adotar uma estratégia extrema. E toda a gente sabe o que é que precisa de fazer para perder peso. Eu ainda não encontrei ninguém que não saiba. Não é? É o quê? Deixar de comer. Pronto. Funciona. Funcionou comigo, funcionou. Se me perguntares se eu recomendo isso a alguém, não. Mas perguntares se eu me arrependo, não. Eu não tive nenhuma recaída, ou seja, não voltei a recuperar o peso que foi perdido, consegui efetivamente fazer as tais mudanças necessárias e eu nessa altura acreditava em algo que de facto tem fundamento, era o déficit calórico, ponto final. Ou seja, eu comia muito pouco, consegui perder peso, sentia motivado porque todos os dias ia vendo peso a baixar na balança e isso funcionou. E um dos maiores mitos também associados à perda de peso é as pessoas acreditarem que uma perda de peso rápida é, de certa forma, menos vantajosa ou que te leva a ter um grau ou um risco maior de recuperar o peso do que uma perda de peso lenta e gradual, quando a ciência diz precisamente o contrário. Okay? A pessoa diz-nos que a pessoa se sente muito mais motivada e que o risco de recuperar o peso é exatamente igual. E uma perda de peso mais rápida pode ser extremamente mais motivante para a pessoa se manter no processo. Mas acho se que tu é antes fácil de de pensar. estudares, acreditaste nisso? Eu fiz. Lá Não é? está. Mas isso acaba por ser fundamentado. Nunca Sim. houve nada, mesmo antes de estudares e Não, e e não. tudo Ou mais. seja, uma das maiores crenças, e agora pegando assim uma coisa, o que é que eu no fundo quase que acreditei no início quando entrei nesta área, que a pessoa podia ter o corpo que quisesse desde que trabalhasse para isso. Isso é o maior mito e a maior mentira do fitness. Okay? Portanto, posso dizer que essa foi aquele que eu quase acreditei até, no fundo, entrar mais dentro da coisa. E essa é a base da mentira do fitness, se é que nós quisermos chamar assim, porque de certa forma há, não diria uma mentira, mas algo que se tenta vender à pessoa e que está na base de tudo isso, que é a pessoa poder atingir o corpo que idealiza. E na verdade ninguém consegue ser melhor do que ela própria. Okay? Conta-nos tudo. Eu estava à espera que a do Sérgio fosse muito má para poder dizer a mim. É assim, pensa assim, a nossa produtora acreditava que se comesse pelas de bacalhau as mamas iam-lhe crescer, portanto... Está safa. Então. Acho que nenhum é pior que o Nesse dela. sentido está safa. Olha, há cerca de 6 anos atrás, estamos a falar que eu já tinha tipo 29, 30, já tinha idade para ter juízo. Mas eu vi o argumento de que há uma guerra biológica, digamos assim, entre plantas e os roedores, os animais pequenos que comem as plantas. E então aqui, eu tenho que explicar isto para não parecer ridículo, está bem? Para ter algum crédito nisto. Já estás a revirar os olhos, não sabes o que Não, é. não revirar, mas já sei o que é. E então, E isso é verdade, atenção. e a cena que A é mentira verdade, é lá outra está. depois, não é? Há sempre uma ponta de verdade.
E então, qual é a forma que as plantas têm para se defender? Elas não conseguem fugir, não mordem, elas libertam químicos. E esses químicos são, em termos estruturais, são muito semelhantes às hormonas reprodutoras. E nos animais pequenos, aquilo são doses suficientes para os castrar, digamos assim, os tornar inférteis, para reduzir a população desses animais e as plantas serem menos comidas e propagarem-se mais. E então, que ao consumirmos as plantas em grandes quantidades, nós íamos absorver esses químicos que são, lá está, tem os fitoquímicos, são os fitoestrógenos, daí é que veio o tal mito de soja da ginecomastia nos homens, e etc. Pronto, e então aquilo fazia-me uma lógica do caraças. Eu quase que deixei de comer vegetais. Quase que deixei de comer Isto não é vegetais. dieta carnívora, tipo... Não, nunca ia saladinho. entrar na vibe carnívora, que eu ia sempre comer fruta. E depois o argumento era a fruta era tranquilo, porque a fruta é a parte da planta que a planta A quer fruta que é para comas. os animais comerem, não é? Que é para Que é espalharem para as depois sementes. espalhar as sementes. Então eu ia sempre comer fruta. Ou seja, comer plantas há infertilidade. Não é infertilidade, mas vai fazer montes de cenas. Sei lá, pergunta aos carnívoros. Isso parte, eles mas parte de um princípio que é verdade. De facto, essa guerra química, entre aspas, acontece. As doses é que são Só que, minúsculas. Pronto, e tu esqueces, ou seja, ao olharmos para as coisas ditas dessa forma, esquecemos uma outra muito importante, que é o facto da hormese. De nós Exatamente. precisarmos desses estímulos negativos, desses agressores, para nos tornarmos mais resilientes. Nós precisamos estar a ser agredidos, nós precisamos de stress. Para o nosso Não corpo é conseguir, viver de certa forma, responder. anti-inflamatório. Porque Nós isso precisamos de inflamação. e isso potencia os nossos mecanismos naturais de defesa. Okay? Portanto, também é importante que esses estímulos possam estar presentes na nossa alimentação. Ok, então eu vou contar um que é pior. E é todo fora deste mundo do fitness. Pronto, eu fui uma menina criada no mundo da igreja e tudo mais, uma família assim, eu tenho até o crisma, para vocês terem uma noção, eu tenho a licenciatura da igreja. E eu cresci com a minha mãe e as pessoas, né, das igrejas a dizer que vocês não podiam caminhar para trás. Estavas a ensinar o caminho Estávamos ao diabo. a ensinar o caminho ao diabo. Que quando nós caminhássemos para trás, tínhamos de fazer assim uma cruz no chão com os pés. Pois eu até, pai, aos meus 20 anos, sempre que eu caminhava para trás, eu fazia o X no chão. Eu só perdi este hábito do X no chão só para aí há uns... Eu tenho 34, sem dúvida, pai, há uns 3, 4 anos. Portanto, eu acho nada pior que isto. Perguntou o maluco das cartas, mano. Pois é, olha, podes perguntar. Eu fazia um X no chão, estou mesmo a falar a sério. Qualquer coisa que eu fizesse, se tivesse de andar para trás, eu fazia o X no chão, porque eu fui, imaginem, desde os 5, 6 anos a ser estimulado com isso. São crenças, não tem... Esquece, tu já não te apaga da tua cabeça. As pessoas às vezes entendes? tentam racionalizar muito coisas que não são racionais, não são para racionalizar, não é? São só comportamento, é subconsciente. Não tem... Pronto, era uma crença com a qual eu cresci, pronto. Então, maltinha, muito obrigada por vocês estarem Obrigado aqui. Eu pelo gostei convite. mesmo muito de vos ter aqui. Juizinho, não desesperem, ok? Porque as plantas não te vão matar de te deixar infértil, ok? E não dá para trabalharmos o corpo. Trabalharmos ao máximo para termos o corpo que queremos. Dá. Podemos é estar, ou seja, só podemos é conseguir o melhor ou o melhor possível com aquilo que temos. Mas é muito mais fácil eu chegar ao teu consultório e dizer, olha, eu quero ser como esta gaja, como toda a gente faz. Encomenda. Achas que isso acontece com pouca frequência? Não, acontece sempre, sei. por isso é que eu estou a dizer. Não vai ser possível, ok? Nós conseguimos ir até ao nosso corpo. Até porque cada pessoa é uma pessoa, cada genética é uma Eu genética e conheço cada boca bons é uma boca. cirurgiões plásticos, é a única ajuda que eu posso dar. Kris Jenner. Temos de ter a da Kris Jenner, da mãe das Kardashian, que vocês vão pesquisar depois de eu ter falado isto. Que é mesmo assim. Portanto, se os nossos convidados acreditaram nestas crenças, está tudo bem vocês acreditarem, ok? Ninguém vos deita abaixo por isso, é normal. E como tal, comer hidratos à noite não é péssimo. Podem comer banana à noite, seja a banana que for, ok? Não vos vai engordar, nem vai fazer mal nenhum. Beijinhos e abraços e vemo-nos no próximo episódio, está bem?